É só o tempo virar que a carioca Claudete Gualtieri já fica toda entupida. Rapidamente me ataca a sinusite. Logo em seguida, eu fico com rinite e depois vem logo um resfriado muito forte. Fico passando muito mal, fico querendo deitar, fico muito indisposta. Quando eu tô nessa situação, isso afeta muito forte no meu dia a dia. Mas ela não é a única. O Heitor Rocha, de São Paulo, afirma que até os gastos com antialérgicos aumentaram. A gente saiu de casa com 30 graus ou 5 graus e chegou em um certo período do dia que a mudança ela se inverteu totalmente em pouquíssimo tempo. Então, o gasto com remédios são constantes. São problemas comuns, só que corriqueiros e que se tornam crônicos. Às vezes aquela data que você queria prever para alguma coisa, você não consegue porque você tá cansado, porque você tá gripado, seu nariz travou, a sua cabeça tá doendo. De fato, muita gente sentiu os efeitos da mudança do tempo. Na cidade do Rio, a maior máxima registrada em outubro foi de 40,6 graus no dia 7, na Zona Norte. 3 dias depois, a temperatura caiu 20 graus e não passou de 27,5. No caso de São Paulo, a maior máxima foi de 33 graus no dia 24. Nos 2 dias seguintes, a temperatura despencou 10 graus e a máxima foi de 23. O meteorologista Wanderson Luiz, professor da UFRJ, explica que isso é comum na primavera, por ser uma estação de transição entre o inverno e o verão. E nesse ano, o fenômeno El Niño contribuiu para esse cenário. A primavera é conhecida como uma estação de transição entre aquele clima mais frio e seco do inverno e o clima mais quente e úmido do verão. É bem comum que as duas características dessas estações às vezes apareçam em curtos períodos. Nessa primavera de 2023 especificamente, a gente tem a atuação do fenômeno El Niño lá no Oceano Pacífico Equatorial, que é o aquecimento das águas lá do oceano que influencia o nosso clima aqui. Então, em alguns momentos, a gente pode até ter alguma frente fria que derruba um pouco a temperatura, mas logo depois as temperaturas voltam a se elevar. Com as variações extremas de temperatura, que ficam ainda mais intensas nessa época, as ites logo atacam. Rinite, bronquite, sinusite e por aí vai. Não à toa, as redes sociais estão cheias de postagens do tipo "tempos difíceis para os riniters" ou "os sinusiters sofrem", em que os alérgicos de plantão compartilham os dramas das crises. O infectologista Marcos Lago, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, conta que quando a temperatura cai, as mucosas ficam mais ressecadas e, por isso, viram porta de entrada para agentes infecciosos. Quando as mudanças de temperaturas ocorrem de forma brusca, isso ativa alguns receptores, alguns mecanismos imunológicos nas nossas vias aéreas superiores, mas isso, de certa maneira, aumenta a secreção nas vias aéreas. O pessoal reclama que fica com o nariz escorrendo, à noite às vezes vai para o ar-condicionado com um ambiente mais seco, que de certa maneira fragilizam a mucosa na sua capacidade de proteção para a entrada de alguns agentes, principalmente virais. O Roberto Estrela vive tudo isso na pele. Com a mudança de tempo, ele logo sente a coriza e busca um antialérgico para dar uma segurada nos sintomas. Eu fico resfriado, ou tenho entupimento no nariz, ou fico com coriza. Isso é sempre. Eu tomo um remédio antialérgico e começo a melhorar. Mas é muito chato essa mudança de temperatura e você ficar nesse estado que atrapalha até você trabalhar. Além de recorrer aos remédios, alguns cuidados extras podem evitar as crises alérgicas. Com as mudanças bruscas de temperatura, é comum que as pessoas vistam casacos que estão há muito tempo guardados, mas essa não é uma boa ideia. Com o tempo, as roupas acumulam mofo e ácaro, o que favorece o desenvolvimento das alergias. Marcelo Bossuá, médico e coordenador do projeto Brasil Sem Alergia, ressalta que a limpeza dessas roupas é fundamental, bem como a utilização de protetores impermeáveis em travesseiros e colchões. O controle de ambiente é muito importante, retirada de tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia. E lá que tem muito ácaro, mofo, poeira, quando a gente deita sobre o colchão e travesseiro, a gente descama a pele. E essa pele descamada, por sua vez, ela entranha no colchão e travesseiro e serve de alimento para o ácaro. Então a forração do colchão e travesseiro é muito importante. Envoltório completo ou qualquer tipo de material impermeável.
Outra importante aliada é a hidratação. Especialistas indicam o consumo mínimo de pelo menos 2 litros de água para umidificar as mucosas e sentir menos os efeitos provocados pelo bota-casaco, tira-casaco. Do Rio de Janeiro, Mariene Lino.